Fala galera, são mais de 30 anos de jiu-jitsu, 25 anos competindo em alto nível. Hoje trago para você, em português, pro Brasil, a guarda diamante. Tá na hora de evoluir, resistir à pressão e se transformar na melhor versão de você mesmo. Ouça. Você falou bastante coisa. E ao longo da sua fala aqui, eu fiquei pensando em algumas, né? Vou ver como é que a gente conecta aqui. Uma delas é que talvez o atleta que está condicionado só na prática esportiva, né? Ele não se condiciona para uma situação real de vida, né? De combate na rua, enfim. Porque são condicionamentos tanto mentais quanto técnicos muito diferentes, né? A gente falou de uma coisa muito simples que é o asfalto. A gente tem um tatame, outro a gente tem um asfalto, né? Um a gente tem um kimono, outro a gente não tem nada. Um a gente tem o tempo, outro não tem nada, né? Então, são condições ali muito diferentes. Então, se você ficar só condicionado àquilo, né, a vida inteira, entendendo que aquele é o limite onde você trabalha, provavelmente numa outra situação, teu próprio impulso, como talvez tenha sido o que aconteceu no caso que você contou, seja esse, né? Porque o teu corpo está condicionado àquilo ali. Exatamente. Quase instinto, a sua segunda natureza ali te leva aquilo, né? Exatamente. Então talvez esse ali é um risco que existe nesse sentido de um praticante de uma arte que foi desenvolvida para a defesa pessoal só praticar o lado esportivo. Você falou de um aspecto aí que é vital, que é condicionamento. Quer dizer, tanto na arte da defesa quanto na arte da competição, você condiciona-se. Sim. É necessário condicionar. É necessário. E o condicionamento é fruto de um processo de repetição, de maneira que você tenha o reflexo. Eu sempre defino autodefesa com dois nomes básicos, timing e precisão. Se você não tiver o timing certo e a precisão para a defesa, você vai pagar um preço. Quer dizer, isto é reflexo de quê? Treinamento intensivo a longo prazo, de maneira que você esteja condicionado a responder no momento certo, sim, com a precisão necessária. Quando você pratica o esporte, você vai, no seu processo de evolução pessoal, você vai se condicionando. Você vai tendo uma série de condicionamentos. Tanto que a maioria das pessoas passa a definir as suas preferências. Aí eu prefiro fazer guarda do que passar guarda. Por quê? Porque ele foi se condicionando a ter melhor performance naquele aspecto. Então isso aí faz com que as pessoas, ao se condicionarem, passam a ter reflexos que são fruto desse condicionamento. Sim. Por exemplo, esse rapaz, por exemplo, que pula na cintura do outro e puxa para o solo, o reflexo dele foi o quê? Ele treinando na academia somente aquilo. Sim. Quer dizer, a preferência dele. Ora, na hora em que ele se vê face a um momento de realidade com profundo realismo, ele comete um engano fatal. Por quê? Porque o condicionamento leva a você a estabelecer um procedimento permanente. Então, por exemplo, eu tenho condicionamentos que foram impostos ao longo da minha vida e da minha prática na autodefesa. Condicionamentos, perto de mãos, coisas que são condicionadas. E muitas vezes eu até tenho certo cuidado, porque, sabe, isso pode fazer com que a pessoa estranhe a minha forma de agir. Então, esses condicionamentos foram impostos pelo tipo de treinamento pelo qual eu passei a vida inteira, para que eu pudesse ser bom naquilo que eu queria ser.
como eu sempre achei que a autodefesa bastante sólida me daria uma garantia permanente de vida, então me empenhei a vida inteira nisso. Então eu tenho na prática, eu tenho os reflexos, na minha idade atual, 85 anos, eu tenho reflexos que tem muita gente que se surpreende. Os meus reflexos são fruto desse condicionamento a vida inteira e Sim. a permanente prática. Sim. Agora, outro aspecto também que a gente tem que levar em conta é que o condicionamento precisa ser bem direcionado, e para isso o professor tem uma atuação fundamental. Sim. O bom professor é aquele que estabelece uma linha de condicionamento para você que seja adequada, mas que não seja acima do ideal. Qual que é o ideal? É você poder ter reações quando estimulado e não ser ter reações não sendo estimulado. Sim. Ou tendo ações não sendo estimulado. Esse é o aspecto. Porque quando você pratica autodefesa, o que acontece é o seguinte: eu tenho que preparar você para saber defender-se. Sim. E não atacar. Esse é o outro ponto que eu ia falar. De novo, no aspecto esportivo, o teu condicionamento, principalmente mental, é para que eu quero ganhar e tô quase preparado o tempo inteiro para me colocar em teste. Né? E talvez isso, dentro de uma mente humana, né, que aí entra outros elementos do ego, da vaidade, enfim, ou até de insegurança, né, muitas vezes faz com que o indivíduo queira se testar, enfim, ou toma, como você falou, que eu acho que é o mais natural, toma a iniciativa sem precisar, né? E que na atualidade é um risco brutal. Não só para ele, mas para outras pessoas. No passado era um pouco, como eu disse, era mais romântico, as coisas eram diferentes. Sim. Outro dia até me perguntaram numa entrevista que a gente perguntou o seguinte: quantos vale tudo você fez na vida? Eu digo, não sei. Eu não sei dizer, porque vale tudo, quando eu falo em vale tudo de rua. Porque aí não tem árbitro, não tem ringue, não tem tempo, não tem nada, né? Não tem regra. Então, vale tudo de ringue é outra coisa, não vamos nem tocar nesse assunto. Mas esse de rua, numa época, mais uma vez, era romântico. Sim. Sabe? Então, os cuidados que você tem que ter é exatamente isso. Quer dizer, na época era fácil você sair para não tomar a iniciativa, mas encarar, enfrentar. Sim. O enfrentamento na atualidade é um risco de vida total. Então, é recomendável? Não. Então, o teu condicionamento deve ser muito mais com um trabalho preventivo do que um trabalho de ação. Exatamente.